sobre a igreja, né? E de uma forma tão para mim, tem sido tão intenso essa verdade, por causa da incumbência que Deus me deu desde o Brasil, desde antes de virmos para cá, de que Deus estaria nos conduzindo ao nascimento de uma igreja. E a gente sempre levou isso muito a sério, mesmo muito a sério. Para nós é um assunto extremamente sério, isso que está acontecendo aqui. Para nós, esse tempo aqui tem sido um tempo muito sério. Apesar de ser um tempo de muito prazer, né? Nos nossos corações, na nossa vida de modo geral, temos sido profundamente edificados, abençoados por Deus, pelos irmãos, por esse tempo aqui, porque sabemos da vontade de Deus. Então, lembrando, né, que a igreja, ela é a vontade de Deus, nasceu no coração de Deus. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus trabalhou com seus discípulos durante cerca de 3 anos e meio e estabeleceu essa igreja que tem durado milênios. Desde que Jesus a estabeleceu, ela tem atravessado, né, impérios, regimes de governo, crises sociais, crises políticas, guerras, e tem sobrevivido a tudo isso, porque um dia Jesus falou: eu edificarei a minha igreja. E essa igreja está estabelecida sobre uma verdade, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Foi essa a revelação de Pedro. Quando ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus diz para ele: olha, você é mais do que feliz, porque não foi carne nem sangue que te revelou essas coisas, mas foi o meu Pai que está nos céus. Ele que abriu o seu entendimento, Ele que te trouxe entendimento sobre isso, e é sobre essa pedra que eu edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? A pedra da revelação. É sobre a revelação de que Jesus é o Cristo, que a igreja está edificada, que nós estamos edificados, que a nossa vida está colocada. Jesus disse certa vez de uma forma diferente. Ele disse: olha, aqui compararei um homem sábio, um homem prudente. O homem prudente eu compararei àquele que cavou a areia, encontrou uma rocha e colocou sobre ela a fundação da sua casa. Então veio a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Assim é o homem que ouve as minhas palavras e as pratica. Nós entendemos então que a fundação, o fundamento da nossa vida como indivíduos, mas também como igreja, é que vai determinar se nós vamos resistir. Porque uma coisa é certa: os vendavais virão, as tempestades virão. Toda pessoa, todo ser humano vai viver momentos e circunstâncias difíceis na sua vida. Se você agora não está vivendo, pode ter certeza que você ou já viveu e talvez, mesmo já tendo vivido, ainda vai viver. Porque assim é a nossa vida, nós estamos sujeitos. E não adianta você pensar assim: não, eu sou filho do rei. Eu já ouvi muito isso, né? Eu sou filho do rei. Ah, é? Eu também. Mas mesmo assim eu sofro. Jesus disse isso, não foi? Com os discípulos? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu digo essas coisas para que vocês não fiquem tristes. Não é? Então o que ele está querendo dizer? Que a gente passar por tribulação é natural. É natural. Só somos discípulos de Jesus. Agora, como que nós encaramos? Aí é diferente. Aí é outra história. Tem a ver com a revelação e com o entendimento que nós temos de quem somos como indivíduos e quem somos como igreja. Nós falamos nesse tempo então sobre o que a igreja é, porque entendo que, como alguém que está, pela graça de Deus, começando uma igreja, é importante que cada um de nós tenha entendimento e tenha conhecimento do que é igreja. É claro que eu também não sou ingênuo em pensar que algumas reuniões vão cobrir o assunto e a gente vai ficar totalmente preparado, não é? Já para poder encarar e dizer assim: é isso aí, nós somos essa igreja. Não, porque na verdade nós estamos abrindo o leque, nós estamos tocando nos pontos, nós estamos jogando os assuntos para que nós possamos juntos caminhar e entender o que é igreja. O que a palavra de Deus fala sobre igreja? Nós já falamos que a igreja não é uma empresa,
a igreja, ela não é um clube social, a igreja não é um partido político, a igreja é uma família. Em Efésios está escrito, já não sois mais forasteiros, nem estrangeiros, mas sim concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. E essa palavra, ela está inclusive no passado, porque é um fato. Aconteceu a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, a partir do momento que Ele passa a ser o Senhor da sua vida, o Salvador da sua vida, você necessariamente faz agora parte da família de Deus. Você entenda isso ou não, você aceite isso ou não, é um fato, você agora é da família de Deus. É melhor quando a gente entende, é melhor quando a gente aceita. Por quê? Porque todos os benefícios, toda a realidade do que significa isso, você passa a desfrutar, ao passo que se você não souber, se você não tiver entendimento, você vai viver sem entendimento. E não vai desfrutar daquilo que Deus preparou para você. Né? Assim como aquela parábola do filho pródigo, que a gente sempre fala do pródigo que foi e que gastou todo o seu dinheiro, né, na gandaia, e se esquece daquele que ficou em casa. Porque aquele que ficou em casa é um retrato do crente ou do cristão que é filho, mas não sabe que é filho. É filho, mas não desfruta daquilo que é dele, daquilo que o pai lhe deu, daquilo que o pai lhe confiou, daquilo que o pai lhe abriu. Ele nem sabe que ele pode. Então, queridos, o que Deus tem colocado no meu coração é que nós, como igreja, precisamos saber, precisamos ter entendimento, precisamos ter isso dentro de nós. Nós precisamos que a nossa identidade, ela seja firmada. Ela não seja fruto de um tradicionalismo de ir à igreja todo final de semana. Por que eu vou brigar? Porque eu acostumei. Tem que ser muito mais do que isso, tem que ser muito mais, porque Deus, quando pensou na igreja, Ele pensou muito mais do que isso. Então nós vimos na semana passada sobre aquele texto em Atos dos Apóstolos. Eu gostaria que você, se puder, abrir lá de novo, Atos no capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 42 a 47, porque esse texto revela como é que a igreja vivia naquele tempo. E é um retrato daquilo que Deus espera, porque, vamos pensar, se Jesus trabalhou 3 anos e meio, ensinando, instruindo, preparando, conduzindo, para depois soltar e falar e dizer, agora vocês vivam. É porque aquilo que eles passaram a viver então tem muito a ver com aquilo que é vontade de Deus para nós, na nossa maneira de viver. Atos 2, versos de 42 a 47. Diz assim, eles, falando da igreja, tá? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Nós falamos na semana passada sobre dedicar-se, né? Que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam à comunhão, eles se dedicavam ao partir do pão, que era a ceia, né? E o comer juntos, e eles se dedicavam à oração. Mas depois, o texto continua descrevendo, eles não param por aí. Esse não era apenas o modo de vida deles, havia mais. E a primeira declaração que nós encontramos acerca disso depois, deixa eu mudar esse microfone aqui de lugar, porque senão o sonzinho ali vai ficar todo picado, porque toda hora eu acerto o queixo nele aqui. Aí, melhor. Diz assim, que todos estavam cheios de temor. Todos estavam cheios de temor.
todos estavam cheios de temor. Às vezes a gente não para pensar, eu já li esse texto, não tem nem como te dizer quantas vezes. Me converti com 15 anos, estou com 43, imagina. Né? Muitas vezes, posso garantir. Mas raramente eu parei para meditar sobre e todos estavam cheios de temor. O que impressiona mais a gente é o fato deles venderem suas propriedades, darem para os outros e terem tudo em comum. Isso sempre me impressionou. Mas essa parte do temor, muitas vezes passei por isso desapercebido. Mas o que significa de fato isso? Primeiro, é preciso a gente entender o que é temor. O que é temor? Quando eu era criança, e meus pais me ensinavam sobre temor, na verdade eles me ensinaram uma parte do temor, porque o temor é como se fosse uma moeda com duas faces. E uma face do temor é medo. Tanto que nas traduções ou nas versões bíblicas que você vai encontrar, em algumas, dependendo do texto, você vai encontrar medo, em outros você vai encontrar temor, que em alguns casos é a mesma coisa. Então, um dos lados do temor significa medo. Medo. E o outro significa reverência. Reverência. Que é respeito. Claro, quando eu era criança, por exemplo, no meu tempo, o Igno não entraria na igreja, porque ele está usando um boné. E nem o Nildo. Mesmo sendo mais stylish, né? Não entraria. Porque na ideia deles, naquela época, era falta de reverência ou falta de temor. Criança brincar aqui em cima na plataforma? Jamais. Porque o altar a gente não podia nem sentar. Se passasse um diácono, visse a gente sentado na plataforma, né, dava bronca na gente. Mas o que acontece? Apesar de algumas dessas instruções serem boas, a maioria delas faltava entendimento. Porque, por exemplo, o Nildo estar de boné ou sem ele vai interferir dele receber alguma coisa de Deus? Não. Por quê? Porque o temor não é uma questão da sua aparência, é uma questão do seu coração. É aquilo que está dentro de você. É a maneira, é a atitude. E é isso de fato que Deus vê. É aquilo que está dentro. Não foi isso que Deus disse para Samuel, quando Samuel foi mandado para a família de Jessé para escolher um rei de Israel? Tinha 7. Veio o primeiro lá, fortão. Eu gosto dessa parte, né? Porque realmente não é o que eu sou, né? Eu gosto dessa parte, o fortão, né? Academia, né? E todo mundo, uau, esse cara, ele, né? De repente Deus vira para Samuel e diz: você vê como vê o homem, mas eu vejo o coração. Não é esse. Jessé passou 6 dos filhos dele. Nenhum deles passou no crivo. Aí Samuel ficou assim, puxa vida, mas não, eu tenho certeza que Deus me mandou vir aqui. Você tem mais algum filho, meu? Aí Jessé, pois é, tem a rapinha do tacho, tem lá o Davizinho, né?
Aí mandaram chamar Davi. Aí chega, Davi, novo, franzino. Pois Deus vira e diz, é esse. Deus não vê como vê o homem. Deus vê o coração. Agora, a questão do temor, nós precisamos entender então que é algo que parte do coração. Primeiro, a questão da reverência. E nós precisamos aprender muito sobre essa questão de reverência, queridos. Porque a reverência, ela fala de entender o que é santo e o que é profano. Entender o que é bom e o que é ruim. Entre você discernir no seu coração aquilo que é aceitável e aquilo que não é. Quando você entende isso, quando você discerne isso, a sua vida passa a ser uma vida até mais fácil, vamos colocar assim, porque você passa a perceber as coisas de uma outra forma. Então é maravilhoso quando a gente é livre de preconceitos, livre de ideias religiosas e passa a entender as coisas como elas de fato são. Então, a reverência, esse temor que nos remete à reverência é extremamente importante. Porque nos leva a valorizar aquilo que deve ser valorizado. Não é? E Jesus fala sobre isso, por exemplo, quando ele ensina os discípulos a orar, ele diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Às vezes a gente, de tanto ouvir, de tanto falar, a gente não pensa mais no que significa isso. Santificado seja o teu nome. Mas o nome de Deus já não é santo? Por que tem que ser santificado então? Porque a santidade tem a ver não apenas com uma ideia e um conceito de algo que é extremamente puro e purificado, mas tem a ver também com aquilo que é separado para, aquilo que não se contamina, aquilo que não se mistura. E é nesse sentido que o nome de Deus deve ser santificado nas nossas vidas. Quando nós falamos sobre Deus, Deus precisa ocupar o lugar na nossa vida, onde não se mistura com outras coisas. A ideia de Deus não é misturada com outras coisas. Ela ocupa o lugar de essência, o lugar de primazia, o lugar de maior importância. Quando eu falo sobre Deus, para tudo. Tudo é menos importante. Santificado seja o teu nome, significa que ao orar, ao falar e usar o nome de Deus, eu tenho reverência. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo levianamente. Eu não estou fazendo brincando simplesmente. Mas eu sei daquilo que eu estou falando. E eu respeito aquilo que eu estou falando. E eu exalto a pessoa de Deus. Às vezes, por exemplo, vou te dar um exemplo. Talvez se você está numa rodinha, e sempre surge brincadeira, né? A pessoa que ela pode brincar com a religião, ela pode brincar com a igreja, ela pode brincar com os líderes, ela pode brincar com o que ela quiser. Mas não brinca com Deus, não. Entende a diferença? Nós precisamos entender isso. E nós precisamos nos posicionar com relação a isso. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Porque, ao mesmo tempo que nós não podemos ser como os judeus, que achavam que Deus estava distante demais, nós também não podemos achar que porque Deus está perto e aproximado por causa do sangue de Jesus, que é como se ele fosse o nosso companheiro que vai ao estádio de futebol para ficar gritando. Deus
apesar de ser amigo, ele também é Senhor. É por isso que a Escritura, ela abrange, ela coloca a ideia de Deus não apenas num aspecto, não apenas de uma forma, não apenas como Jesus Salvador que ama. Mas nós vemos a figura de Jesus como o leão da tribo de Judá, nós vemos a figura de Jesus como o cordeiro vitorioso, como o rei dos reis, senhor dos senhores. Significa que, ao mesmo tempo que é nosso amigo, que é chegado, ele também é digno de respeito, de adoração, de admiração. E é isso que torna, queridos, o relacionamento com Deus ainda mais tremendo. Como que alguém, como Ele é, com a grandeza que Ele tem, abre a porta e o caminho, olha para você e diz: vem, chega mais perto. Não é maravilhoso isso? Porque nós precisamos entender que a outra ideia de temor também é verdadeira, que é a ideia do medo. Jesus, falando sobre isso, diz assim: vocês não devem ter medo dos homens. Que os homens podem matar o seu corpo, mas não fazer mais nada com a sua alma. O ser humano, na violência do ser humano, só pode atingir o seu corpo. Mais nada. Mas aí ele diz assim: temei antes, porém, aquele que pode lançar tanto o teu corpo, quanto a tua alma no inferno. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que Deus tem esse poder e que porque Ele tem esse poder, eu preciso temê-lo. Eu preciso considerar a grandeza dEle. Parece estranho, né? Mas é verdadeiro. Deus, em Hebreus, nós encontramos uma ideia interessante sobre Deus que diz assim: servi a Deus com santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O que é um fogo consumidor? É uma coisa óbvia, né? Significa que onde esse fogo alastra, tudo é reduzido a pó. Tudo não, né? Tudo não. E aí que entra o que nós precisamos entender. Servir a Deus com santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. O apóstolo Paulo, falando sobre a questão da igreja, ele diz assim: eu, como um sábio arquiteto, lancei um fundamento, o qual é Cristo. Aquele que constrói sobre esse fundamento, veja bem como constrói, porque a obra de cada um será provada pelo fogo. O que significa isso? Significa que em nós é preciso haver o fundamento que é Cristo e a pessoa de Cristo. E aquilo que nós construímos por cima disso precisa ser de um material que, ao se aproximar de Deus, ao invés de ser pulverizado, vai ficar ainda mais bonito. Porque é assim que acontece com os metais preciosos, como o ouro e como a prata. Quando é passado pelo fogo, se torna mais reluzente. Significa que aquilo que é construído em nós e que é de Deus, ao passar pelo fogo, ao se aproximar de Deus, não será consumido, mas será evidenciado. Amém? Amém. Nosso Deus é fogo consumidor. Nós precisamos servi-lo com santo temor. Mas uma outra coisa que nós precisamos entender que o temor é um princípio. Então ele é reverência, ele é medo, mas ele é também um princípio. E em Provérbios diz o seguinte, que o temor do Senhor
Hã? É o princípio da sabedoria. Nós temos um outro que diz que o temor do Senhor me afasta do mal. Não como um amuleto, mas como, porque eu temo a Deus, eu me afasto daquilo que é mal. Então é um princípio que eu tenho para a minha vida. Eu vivo para Deus e isso me leva a me afastar do mal. Porque eu sei que Deus reprova, porque eu sei que Deus não aceita. Então eu também não aceito, porque eu temo a Deus. Porque eu sei que eu me relaciono com Deus. Porque eu sei que os seus olhos estão sobre mim. Porque eu sei que eu me achego a Ele, porque o sangue de Jesus me lavou, me purificou e eu tenho acesso. Mas é preciso que Ele veja em mim o sangue. Amém? O sangue de Cristo. Então, eles estavam cheios de temor. Eles estavam cheios de temor. E é tão interessante, queridos, porque às vezes a gente se você for pegar a Escritura, logo mais na frente, depois desse texto, tem uma ocasião em que acontece algo terrível na igreja primitiva. 2 pessoas morrem sem serem assassinadas, mas morrem porque falaram mentira. Mentiram e por causa da sua mentira morreram. Não é um negócio forte? Mas por quê? Porque eles estavam, naquele momento tão santo, tão sagrado, no começo daquela igreja, eles estavam brincando com Deus, tentando mentir ao Espírito de Deus, tentando se fazer passar por uma coisa que na verdade não eram, tentando comprar a admiração das pessoas. E Deus simplesmente não aceitou aquilo. E eles morreram. Não é grave isso? Será que esse Deus não deve ser temido? Ao ponto de nos levar a nos afastar do mal, de nos livrar do pecado, pensando na ideia de que o nosso Deus é assim? Não que ele seja punitivo, mas também porque ele é justo. Amém. O temor não é uma coisa negativa, é algo positivo. A descrição daquela igreja, dizendo que eles estavam cheios de temor, era uma descrição positiva. É positivo por isso, queridos, porque é um princípio para a vida, porque nos leva a respeitar a Deus, porque nos leva a nos posicionar diante de Deus como nós devemos nos posicionar. Como filhos, mas como os filhos que respeitam o Pai. Como os filhos que olham para o Pai e sabem quem eles são e sabem quem Ele é. E assim, nós precisamos entender que aqueles irmãos viviam em um ambiente de temor, onde havia seriedade com as coisas de Deus. E aí, a descrição ela continua dizendo o seguinte, que eles experimentavam milagres, e muitos milagres eram feitos pelas mãos dos apóstolos. E eu me lembrei das palavras de Jesus que disse, e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão em novas línguas. Em meu nome pisarão serpentes e escorpiões e nada disso lhes fará dano. Ele está falando aqui sobre a força do inimigo. Ele não está falando literalmente, né? Serpentes e escorpiões. Ele está falando de forças do mal. Uma das coisas que eu tenho orado e colocado diante de Deus, com respeito a mim e com respeito a nós, Deus, nós cremos no Senhor. E a Tua palavra diz que estes sinais, que sinais? Sinais de cura,
libertação seguirão aqueles que creem. Aí eu te pergunto, meu irmão, você crê que Deus tem poder para curar enfermidades? Você crê que Deus tem poder de expulsar demônios da vida das pessoas? Você crê que Deus tem poder para transformar o coração do homem? Nós cremos. Então, se nós cremos, nós vamos então andar nessa fé. Nós vamos andar nesta convicção. E à medida que nós prosseguirmos, queridos, crendo e andando nessa fé, nós vamos ver sinais que seguem àqueles que creem. Amém? Eu já vou dizer para você, nós não seremos uma igreja que vai ficar promovendo a cura divina. Venha para a campanha, né, da cura. Nós não vamos ser esse tipo de igreja. Porque a Escritura diz que estes sinais seguirão aos que creem. O que significa isso? Exatamente. Nós não temos que ficar escrafunchando, falando assim, né, vamos orar para Deus nos dar sinais e milagres. Não, queridos. Nós temos que orar para sermos a igreja do coração de Deus. Porque essa igreja do coração de Deus é cheia de temor, ela é cheia de fé. Essa igreja tem comunhão com Deus, ela proclama a palavra de Deus. E porque ela anda em fé e ela é séria com as coisas de Deus, os sinais acontecerão como consequência disso. Como consequência dessa verdade. Isso significa, meu querido, que se você tem uma enfermidade, está enfermo, venha para ser curado, venha para receber oração, como parte da sua vida, como parte da realidade de ser igreja, de crer que Deus quer manifestar o seu poder e a sua glória através da igreja, não é através de mim, não é igreja tal, ministério fulano de tal, não é isso. Mas é Cristo revelando o seu poder, revelando a sua vida, revelando a sua glória através de você, através de mim. Porque você crê, você diz que crê. Todo mundo aqui falou que crê. Eu olhei para cada um. Todo mundo falou assim, creio, eu creio. Então, queridos, essa escritura, ela é para você. Que esses sinais te seguirão. O que significa isso? Que se você vai, e aonde você vai, esses sinais irão atrás de você. Então, não tenha medo de orar pelas pessoas. Porque isso é muito comum às vezes nas igrejas evangélicas. A pessoa chega com um baita problema, a pessoa às vezes chega com enfermidade, e vai conversar com a pessoa, aí a pessoa fala assim, sabe o que acontece? Deixa eu te falar, vem na minha igreja, conversa com o meu pastor, que o meu pastor vai orar por você. Não estou dizendo que isso não pode ser feito, queridos, não é isso. O que eu estou dizendo é que estes sinais seguirão aos que creem, e se você crê, você é um agente do poder de Deus. Você é uma pessoa que Deus escolheu para levar e proclamar o seu evangelho. Significa que através de você, porque você é discípulo de Jesus, as pessoas serão curadas, as pessoas serão saradas, as pessoas encontrarão Cristo. Esse é o desafio para nós como igreja. Nós não queremos seguir o padrão, esse padrão religioso. Nós não queremos seguir esse padrão em que o pastor é o sacerdote, em que o pastor é aquele que tem o telefone vermelho do Batman, não é? Que fala diretamente com Deus, só ele, né? Só ele tem a linha vermelha. E tem gente que acha isso. Não, a oração do pastor, meu filho, ó,
poderosas. Se ele orar, acontece. Não, meu irmão. Quando Jesus morreu na cruz, ele deu um telefone vermelho para todo mundo. Usa quem quer. E não vem com essa história, igual aquela musiquinha que diz que a fila é menor, de madrugada, irmão, a fila é menor. Eu já ouvi essas coisas por aí, né? Irmão, você tem que acordar de madrugada para orar, porque de madrugada, né? A fila é menor, irmão. É porque o anjo passa e pega a sua oração. Ai, meu Deus do céu. É dureza, viu? Onde é que Deus, na sua grandeza, no seu infinito poder, vai ficar botando as orações em fila? Meu filho, é ao mesmo tempo. Do contrário, ele não seria Deus. Se ele tivesse alguma confusão mental, não, peraí, agora é o Leandro. Vai lá. Não, agora é o anjo da Andréia. O anjo foi mais cedo lá, porque a Andréia acordou mais cedo para orar, então ele foi lá e pegou a oração. Então, anjo da Andréia, vem cá agora, que eu vou. Hello. Gente, não faz sentido uma coisa dessa. Tem gente que acredita nisso. Não, querido. E esses sinais seguirão aos que creem. É um chamado para nós. Um chamado para o entendimento. Um chamado para receber. Um chamado para aceitar essa verdade. E dizer, ela é minha. Isso é verdade. Tem o meu nome nela. Estes sinais seguirão aos que creem. Mas não fica por aí. Gente, eu estou dando pincelada. Porque tem cada parte disso aqui, nós poderíamos falar muito mais sobre isso. Mas olha só, eles eram generosos. A igreja do coração de Deus é generosa. Quando eu falo generosidade, querido, eu não estou falando de dízimos e ofertas, do dinheiro que você traz aqui para o sustento do ministério. Não. Eu estou falando de generosidade como um princípio de vida. É a sua maneira de viver. E eu te falo, eu e a Tati, nós temos sido tremendamente abençoados, porque Deus tem colocado generosidade no coração dos irmãos. Cada dia chega uma panela nova, às vezes um espremedor de alho, um negocinho, mas é fruto da generosidade. Significa que aquela pessoa pensou em mim. Lá no dia dela, que ela foi na loja, aí ela olhou o negócio, nossa, olha lá a cozinha da Tati, não sei o quê. E muitas pessoas têm lembrado de nós, queridos, e têm nos abençoado, né, grandemente. Os vouchers que nos deram, né, no chá de Casa Nova estão sendo usados com muito carinho, né? A gente vai no lugar, a gente pensa, olha, e tal, né? Isso é fruto de generosidade. E é tão maravilhoso isso, porque, e aí eu quero entrar numa questão também de exegese bíblica, para os teólogos aí de plantão, né? O que é? De interpretação bíblica. Isso me intrigou durante muitos anos, porque ao ler esse texto diz assim, e eles vendiam suas propriedades e davam uns, né, para suprir a necessidade dos outros, né? Eu pensava assim, a igreja que Deus tem, a igreja do Novo Testamento, é uma igreja assim, que vende o que tem para suprir a necessidade do outro. Mas na verdade, queridos, nós não podemos achar que esse é o princípio. Não, isso era o que acontecia como fruto da generosidade. Essa era uma demanda do Espírito Santo para aquele contexto, para aquela hora, para aquele momento. Nós não podemos pegar isso e aplicar em todas as igrejas, porque isso não aconteceu em todas as igrejas. Lá em Antioquia isso não aconteceu. Mesmo assim, os cristãos lá, foi o primeiro lugar em que os discípulos foram chamados de cristãos.
que significam pequenos cristos, devido ao caráter com que eles viviam. As igrejas que Paulo fundou, isso também não acontecia. Talvez acontecesse esporadicamente, mas não como um todo, não como um movimento em que a igreja entrou nele, como um processo que o Espírito Santo trouxe de forma tão poderosa ali naquele lugar. Mas a generosidade, ela é uma característica daquele que é filho de Deus. E é por isso, queridos, que quando eu falo sobre, nesse nosso momento de dízimo de ofertas, quando eu falo sobre generosidade, eu não tenho como falar de outra coisa. Porque é assim que eu vejo, é assim que eu entendo. É fruto da generosidade do meu coração, da decisão de doar. E essa decisão de doar, a generosidade, ela acampa todas as áreas da vida, mas principalmente a questão material e financeira. É quando eu olho, é quando eu noto, quando eu percebo a necessidade do outro. Quando eu vejo que o outro está precisando. E porque eu vi, eu não cruzo os braços. Eu não ignoro, eu não fico indiferente. Eu não tenho como, eu não consigo. Por quê? Por causa do amor. Por causa da generosidade. Algo em mim me leva a contribuir. Algo em mim me leva a oferecer. Como fruto da generosidade. Isso é tão poderoso, queridos. Isso é tão maravilhoso. Isso é tão de Deus. Porque, na verdade, aos olhos de Deus, quem é abençoado é quem dá. Quem é abençoado é quem é generoso. E não quem é quem é alvo da generosidade. A visão de Deus é essa. Não é? Às vezes, eu já vi isso várias vezes, a pessoa falando assim, vai dar uma oferta para o outro, não, isso aqui é para te abençoar. Nos olhos de Deus não é. Isso aqui é para me abençoar. Não que eu estou fazendo com essa intenção. Mas o resultado é esse. Eu estou dando para ser generoso, para contribuir, para abençoar a vida do irmão. Mas na verdade quem está sendo abençoado sou eu. De fato quem está sendo abençoado sou eu. E Jesus disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É mais do que feliz aquele que dá. É mais do que feliz aquele que compartilha, aquele que oferece. Generosidade precisa ser uma marca de nós como cristãos. De não sermos apegados, de não sermos avarentos, mas pessoas desprendidas. Pessoas que veem, que enxergam a necessidade das outras pessoas. Que Deus nos dê essa sensibilidade, queridos. Que Deus nos dê essa profundidade de relacionamento também, porque isso também é fruto do relacionamento. Como é que eu vou saber que você, por exemplo, se você ficou desempregado, se eu não te conhecer mais de perto? Se a gente não se relacionar, como é que isso vai chegar a mim? Se a pessoa não faz amigos dentro da igreja, como é que a igreja vai saber? Eu já vi isso muito acontecer, a pessoa às vezes sai da igreja magoada. Essa igreja não tem amor. Essa igreja não tem amor. E sai chateado porque passou necessidade, ninguém visitou, ninguém foi, Mas às vezes a pessoa também não se deu ao trabalho de se relacionar ao ponto das outras pessoas saberem o que está acontecendo na vida dela. Porque se ninguém souber, como é que vai ajudar? E é por isso que nós precisamos de uma coisa muito importante. Na verdade são duas. Primeiro, lógico, esse relacionamento pessoal. Mas nós precisamos também, assim que Deus nos der graça de estabelecer, células. Nada desse negócio de G não sei das quantas, G não sei dos que, nada disso. Tudo é estratégia, tudo é metodologia. A minha questão não é a metodologia, é a essência. E a essência é bíblica, porque a Bíblia diz lá nesse texto que eles viviam no templo e nas casas. Nós precisamos de um culto de grande expressão, mas nós precisamos também de um lugar pequeno, onde a gente conhece o outro, onde a gente olha para o outro, onde a gente ora pelo outro, recebe a oração do outro, onde a gente se relaciona, e onde a gente nota as diferenças, onde a gente nota as necessidades. E isso é extremamente importante. Porque a igreja
A igreja precisa ser um lugar onde a generosidade mora. Amém? Amém. Mas, em último lugar, eles cultivavam algo extremamente importante, que era o culto. Eles cultuavam juntos. O que é cultuar juntos? É isso que nós estamos fazendo. É ter um momento para juntos adorarmos a Deus. Um momento para juntos ouvirmos de Deus. Um momento para juntos vivermos cristianismo. Para juntos experimentarmos em um momento específico, em um horário específico, algo importante da parte de Deus. O culto existe e sofreu muitas mudanças ao longo dos séculos. Não é verdade? Tenho certeza que o nosso culto é muito diferente do culto da igreja primitiva. Porque o culto da igreja primitiva tinha a ver com uma série de outras questões. Tinha a ver um pouco com a cultura judaica, tinha a ver um pouco com aquilo que o Espírito Santo estava soprando naquele momento. Não é? Mas o que importa, na verdade, não é a estrutura do culto, é a essência. É o porquê nós cultuamos. O que nós extraímos disso, o que nós vivemos disso. Então, queridos, para mim, eu sempre encarei o tempo de cultuar como um tempo de crescer, como um tempo de experimentar mais de Deus. Houve coisas que Deus fez na minha vida que foram inéditas, que foram profundas, que foram reais em momentos de culto, como teve também em momentos de solidão, só eu e Deus, como teve também em momentos de um grupo menor em célula, lá, naquele momento. O certo é que nós precisamos entender que o culto deve fazer parte da nossa vida cristã, porque é um modelo de como eles viviam. Na verdade, esse culto se torna fruto do nosso amor a Deus e do nosso amor uns aos outros. Eu, quando vai dando sexta-feira, eu já fico assim, me coçando de saudade de todo mundo. Não sei quanto a você, mas eu fico. Né? Nossa, né? Vontade de ver, vontade de conversar, vontade de estar junto, de louvar, de adorar, de conversar, né? Porque faz parte daquilo que Deus está fazendo. E a cada dia que nós aprendermos a cultuar, porque o culto também é um aprendizado. Nós precisamos aprender como igreja como é que nós podemos adorar a Deus. Deus, como nós podemos fazer isso de forma intensa, profunda, maravilhosa, transformadora, do jeito que o Senhor quer que a gente faça? Como que o Senhor planejou isso? Como que o Senhor pensou nisso? O que o Senhor espera de nós? Qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a nossa estrutura? O que nós devemos fazer? O que o Senhor espera de nós? Um monte de pergunta, né? Não pensa você que eu vou responder isso tudo sozinho, não, porque eu não vou, não. Nós fazemos parte dessa realidade. E eu creio que Deus quer que nós possamos caminhar. Recebendo esse entendimento de Deus. Juntos. Amém? É claro que como pastor e como alguém que já viveu um bocado também, que já experimentou um bocado de coisa, eu tenho um monte de coisa que eu entendo que para mim é maravilhoso, que eu quero. São coisas que eu quero experimentar como igreja. Não é? E à medida que nós fomos caminhando, Deus vai desdobrando isso, né? Deus vai nos dando oportunidade de ministrar isso e de juntos caminharmos nesse entendimento. Cultuar juntos. Nós não podemos abrir mão disso. Isso precisa ser para nós prioridade. Prioridade. Não uma prioridade institucionalizada, daquela do tipo assim, irmão, você não veio, por que você não veio, irmão? Misericórdia. Não tem coisa mais importante que estar na igreja, não, irmão. Aí desce o bambu, né? Arrebenta com a pessoa e tudo mais. Não é isso. Eu estou dizendo de prioridade. Significa que uma vez ou outra, se eu for no aniversário da minha irmã, porque ela marcou num dia de culto, eu vou estar pecando? Eu vou estar errando? Não, porque todos os outros dias do ano eu estou aqui. O que é prioridade?
Está evidente, não é? Então, queridos, não. Fique em paz. Seja cristão. Seja filho de Deus. Seja livre. Livre para se comprometer com Deus e entender que esse compromisso, ele vai muito além do que protocolo, do que bater cartão, do que ouvir a sua cara. Muito mais do que isso. Amém? Amém. Você pode ficar de pé para a gente orar? Eu quero orar com você, querido, porque é algo que é muito forte para mim. Sempre que eu ministro a palavra, ou sempre que eu ouço uma palavra, a pergunta é, e agora? Porque talvez eu não tenha falado nada novo para você. Nada novo, nada diferente para você. Mas mesmo assim, se é algo que você ainda não vive, a pergunta é, e agora? O que você vai fazer? Porque a palavra de Deus, ela é muito mais do que acúmulo de conhecimento. Ela deve nos levar à prática. E agora? Eu quero ou não quero isso para a minha vida? Eu quero ou não quero ser uma igreja assim? Eu quero ou não quero ser um cristão desse nível? Eu quero. Se a resposta é eu quero, então você vai dizer isso não é para mim. Você vai dizer isso é para Deus. Dizer, Deus, é isso que eu quero. E é com isso que eu estou comprometendo a minha vida. É com isso que eu estou comprometendo a minha alma, o meu entendimento, o meu tempo, tudo que eu sou. É com isso, Deus, eu quero viver isso, eu quero viver isso. Porque se esse é o teu plano, com certeza ele é o melhor que existe para a minha vida. Não existe nada mais importante, não existe nada melhor que eu venha a experimentar do que o teu plano para a minha vida. Mas eu não posso decidir isso por você. É você quem decide isso. Só você pode dizer sim para Deus. Só você pode dizer, Deus, eu abro os meus braços e eu me rendo ao teu propósito. Fala isso para Deus agora. Eu vou te dar alguns segundos para você falar isso com Deus. Com suas próprias palavras. Do seu próprio coração para o coração de Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada um de nós aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de mudar. O Senhor tem nos dado a oportunidade de viver de forma diferente. E nós queremos abraçar, ó Deus, porque disso depende a nossa vida.
Nós não queremos viver na mediocridade religiosa. Nós não queremos viver, Senhor, aquém. Nós não queremos viver a tradição religiosa por tradição apenas. Mas nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais porque sabemos que o Senhor tem mais. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais ir mais fundo, nós queremos ir. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Queremos essa vida, Deus, essa vida de igreja, essa vida que não é institucionalizada, mas é que é firmada nos relacionamentos. Nós queremos essa vida de intimidade com o Senhor, vendo sinais nos seguindo, vendo, Deus, o Teu propósito se cumprindo nas nossas vidas. Oh, Senhor, gera em nós como indivíduos, mas gera em nós como igreja, Senhor, essa mesma vontade, essa garra, esse desejo, essa sede, essa fome, que nos une, ó Deus, e que nos leva a pagar o preço, Senhor, e que nos leva a abrir mão de outras coisas, Deus, para receber aquilo que o Senhor preparou para nós, para viver aquilo que o Senhor já tem preparado desde a fundação do mundo, para desfrutar da Tua companhia nessa jornada tão maravilhosa, de ser a igreja do Teu coração. Em nome de Jesus, Senhor, segura as nossas mãos, ó Deus, segura firme, Deus, e nos conduz nesse tempo, Pai. Que o Senhor nos desafie, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos inquiete, que o Senhor ministre a nós, até mesmo quando estivermos dormindo, dá-nos sonhos do Senhor, sonhos, ó Deus, sonhos espirituais, em nome de Jesus, Pai. Ministra o nosso coração, tira a escama dos nossos olhos, Deus, tira do nosso coração a frieza, tira a indiferença, Senhor, e quebranta o nosso coração, e traz-nos de volta, Senhor, àquele lugar, um lugar de intimidade, um lugar de sensibilidade, um lugar, ó Deus, de amor intenso, um lugar de paixão pelo Teu nome, de paixão pelas Tuas coisas. Pai, em nome de Jesus, renova-nos, restaura-nos, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós precisamos mais de Ti, Senhor. Queremos que a nossa vida seja cheia de sentido, de significado, de propósito, Senhor. Então, em nome de Jesus, toma-nos pela mão e guia-nos hoje, Pai, hoje mesmo, para a glória, louvor e honra do Teu santo nome. Que assim seja. Amém, amém e amém, Senhor. Amém, amém. Em nome de Jesus. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais Tua unção, mais o Teu poder, mais o Teu poder, mais o Teu poder. Pode se sentar, querido. Nós já vamos encerrar. Antes, porém, eu queria estar falando sobre o sábado que vem, dia 6, nós temos falado sobre esse tempo, né, que Deus nos tem dado de jejum, de oração, de busca, de ser um tempo de transformação de vida mesmo. Mas também um tempo para nós refletirmos, orarmos, buscarmos a direção de Deus. E no dia 6, nós teremos a nossa primeira ceia, como igreja, né? Estou com uma expectativa tão gostosa no meu coração sobre isso, mas não apenas pela questão da ceia, mas também porque é um tempo em que nós vamos buscar uma definição sobre a membresia da igreja.
Não existe pressão envolvida, queridos, com relação a isso. Mas essa questão da membresia, ela tem muito a ver com o processo que nós precisamos passar por ele, que é um processo legal, vamos colocar assim. Nós vamos registrar a igreja, nós vamos tratar todo de uma situação de legalização da igreja perante o governo britânico, né? Porque isso é necessário. E ao fazer isso, nós precisamos constar quem são os membros da igreja. E é impossível que a gente faça isso sem que você se manifeste e fale assim, não, eu quero ser contado como membro dessa igreja. Ou não, eu quero ser só frequentador. Tranquilo, não existe pressão. Não é? Mas se o seu desejo é de ser membro da igreja, então você precisa deixar isso claro para a gente. Então no dia 6 vai ser um tempo de nós deixarmos isso claro. Provavelmente a gente vai estar tendo um formulário pequeno para você preencher, um formulário de membresia, né? Isso, lógico, deve acontecer depois do culto, né? Formalmente você vai estar preenchendo, falando assim, não, eu quero ser membro da igreja, né? Assim. Então, dessa forma, né, a gente vai estar sabendo da sua intenção, né? E no domingo seguinte nós vamos deixar que todos saibam, né? Olha, não para constranger ninguém, não é isso, né? Por favor, nos entendam, né? É mais ou menos para que a gente saiba, ó, esses são os membros fundadores da igreja. Amém? Se houver alguma dúvida, você pode me procurar, né? Volto a dizer, não queremos com isso constranger ninguém. Se a sua opção é, não, eu não quero ainda ser membro da igreja, você é livre, não é? Não existe constrangimento nisso. Tá bom? Amém. Nós queremos também, no dia 6, fazer, para depois do culto, além do café, fazer uma coisa assim, mais elaborada, né? Né? Eu vou pedir a Tati para estar me ajudando na organização disso, então provavelmente as mulheres e as esposas, né, vão estar recebendo alguma comunicação nesse sentido, né? Fica mais fácil dessa forma. Sempre que é nessa área, a não ser quando é churrasco, né, aí a almaiada toma a frente do negócio, né, nunca vi, né, mas cada um vai poder, de repente a gente pode contribuir com alguma coisa, né, tá combinando o que a gente vai fazer, para a gente ter uma coisa mais encorpada, um negócio mais gostoso, para a gente ter tempo de estar junto também, isso é tão bom, né, então vamos nos preparar para isso também, então venha preparado para ficar um pouquinho mais depois do culto, né, e tudo assim. Bom, é isso. Fábio, me esclarece uma coisa. A gente vai ter alguma coisa agora depois? A Aline? Vamos, né? Então tá. É porque é o seguinte, ontem foi aniversário da minha esposa, da Tati, né? Então a Aline combinou com algumas aí, né? Pra gente tá fazendo alguma coisa agora no final da reunião, para estarmos juntos ali, né? E celebrando isso, comendo juntos, né? Então todos são convidados, né? Vamos todos ali para o hall, para estarmos nos conhecendo e comendo alguma coisa. Amém? Amém, amém. Vamos orar? Sandrine, ora com a gente aqui, querido, encerrando. Senhor, nós te agradecemos, nós te damos graças pela tua palavra, Senhor, tão poderosa, que nos abençoou, ó Deus, que nos encoraja e nos desafia a cada dia. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado, nos desafiado a nos comprometer mais com o Senhor, amém, nos achegarmos mais ao Senhor, numa intimidade maior a cada dia, porque muito mais, Senhor, amém, muito mais o Senhor tem para fazer. Oh, o Senhor Deus, quer tão somente que nós venhamos nos achegar a Ti, a fim de que o Senhor venha se revelar mais e mais. Amém. Senhor, abençoa a Tua igreja, Senhor, guarda o Teu povo, abençoa as nossas vidas a cada dia. Amém, Deus. Essa semana, que seja uma semana abençoada. Senhor, que o Senhor venha assim estar falando aos nossos corações, que o Senhor venha estar assim, ó Deus, querido Pai, trazendo aquilo que está no Teu coração para nós, trazendo a Tua revelação. Amém, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por este culto abençoado. Nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor tem se feito presente neste lugar, porque assim diz a Tua palavra. Amém. Muito obrigado pela
comunhão que temos. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Mais uma vez eu te louvo, e que o Senhor possa agora nos guardar, que o Senhor possa nos levar de volta para as nossas casas, protegidos debaixo da tua poderosa mão. Amém, Senhor, Deus. que assim seja para o teu louvor e para a tua glória. Te agradecemos em nome santo de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém, Deus. Amém. Amém.